Meu nome é Simone, sou mãe da Gabriela Léo, tenho 49 anos e sou assistente social. Eu fui para a escola com 4 anos de idade, no jardim de infância. A escola era um lugar muito agradável, onde a gente tinha a impressão, né, de que aquilo ali era um lugar que a gente ia para trazer um aprendizado para nós, era um lugar de convívio, né, a gente aprendia a conviver, a dividir. Então foi uma experiência muito boa para mim. Na época nós usávamos muita folha, giz de cera, né? Na época não existia cola colorida, então a gente usava o giz de cera com vela, queimava a pontinha para colorir alguns desenhos, mas isso era usado em algum evento assim muito especial. E guache. Era uma relação de muito carinho e muito respeito. Nós tínhamos os professores como uma segunda mãe e nos era exigido, pelo menos na minha casa, né, em que a gente sempre teve esse princípio de respeitar os mais velhos e principalmente o professor. Então era, além da gente ter carinho pelos professores, aquela coisa de pegar florzinha no caminho para levar para agradar a professora, era uma relação de respeito também. Fui alfabetizada na escola com 7 anos de idade, com a antiga cartilha, né? Eu parei de ir para a escola com 15 anos, eu estava cursando a 7ª série, 8º ano hoje, e eu parei de estudar porque eu comecei a trabalhar numa fábrica, e eu pegava na fábrica às 6h10 da manhã, e aí eu fui estudar à noite, minha aula não era supletivo, e eu tinha que estudar até às 10h35 da noite, começou a ficar muito puxado para mim, e a professora assim, não liberava a gente nem 5 minutos mais cedo, e eu acabei não conseguindo conciliar o trabalho com a escola. Sim, eu parei de estudar e alguns anos depois, acho que uns 12 anos depois, com a minha filha já também, com a mesma idade que eu, com dificuldade, no mesmo ano em que eu tive, e eu já tinha um desejo de voltar a estudar, e aí eu fui estudar com ela para incentivá-la e também para que eu pudesse concluir o ensino fundamental, né? E aí eu voltei a estudar, e eu tive assim, professores que mudaram a minha vida, que marcaram a minha vida. Então eu acho assim, outro dia a gente ainda estava conversando que eu acho que o professor ele teria que ser o profissional que tem o maior salário, né, do país, porque é a pessoa mais importante, porque é o professor que forma todos os outros profissionais. E em particular eu tive 2 professoras, uma que me ensinou a pensar, que era uma professora de história, e que eu me apaixonei por história com as aulas dela. E depois, quando eu fui terminar o ensino médio, e eu estudava num brisolão, que muita gente, né, tem mau preconceito, e eu tive um professor que me incentivou, e eu queria muito fazer o Enem, eu não conseguia nem fazer a inscrição, né? A minha familiaridade com o computador era bem difícil e eu não consegui nem sequer fazer a inscrição. E aquele professor com muito boa vontade perguntou se eu queria, né, que ele fizesse para mim, e aquela atitude que ele teve, né, aquela boa vontade de fazer a minha inscrição para o Enem, mudou a minha vida, porque eu consegui me inscrever, eu fiz o Enem, eu passei, consegui uma bolsa do ProUni e consegui fazer uma universidade, né? Eu me formei, hoje eu tenho um ensino superior porque um professor teve uma atitude que mudou a minha vida. Como eu acabei de dizer, participar de uma instituição de ensino mudou a minha vida por completo, né? Eu conheci pessoas que me incentivaram, que hoje eu tenho uma profissão, hoje eu sou formada porque eu participei de instituições de ensino onde tiveram professores comprometidos, né? Não todos, toda regra tem sua exceção, né? Mas alguns professores comprometidos com o ensino, comprometidos em levar o conhecimento,
né? O conhecimento, ele muda a vida, muda a história, e o conhecimento, a frequência numa instituição de ensino mudou a minha vida. Bom, idade, quando eu fui no colégio, a Vera, quando eu comecei a ir, a Vera de ter uns 8 anos, por aí, ou mais. A escola era uma escola assim, num lugar, numa fazenda, né? Era numa fazenda que tinha um correio de casa, assim, que aquelas casas era um lado daquelas casas. Um lado era fazenda e do outro lado tinha um terreiro grande de café no meio, entre a fazenda e a escola. Então, onde era a escola era uma carreira de cômodo que se separaram e fez a escola, né? E do outro lado da escola já era um curral de boi, um curral de vaca, né? Bom, quando nós começamos a estudar, mesmo, assim, de fazer dever, essas coisas, a gente usava caderno mesmo, uma folha de papel, né? Que a gente usava, né? E a gente, nesse colégio, a gente foi a primeira escola, né, que a gente começou a estudar, né? Era bom, né? Que essa primeira professora, ela era assim, uma pessoa legal, também, mesmo criada na fazenda, lá na roça, né? Ela era uma pessoa bem legal com os alunos, né? Olha, eu posso dizer, eu não cheguei a completar, né? Se eu fazer, porque o meu pai morava, às vezes estava numa fazenda, às vezes de repente ele se aborrecia com alguma coisa, saía da fazenda, mudava para outra fazenda, aí ficava longe para chegar na escola, né? Porque aonde nós já morávamos, na casa que nós morávamos quando estudava, já era bem longe da escola, né? A gente tinha que sair bem cedo para poder chegar no horário na escola, né? A gente começou, mas nunca a gente acabava, né? Quando eu parei de estudar, porque a gente mudou mais para longe da escola, né? Ficou morando mais longe ainda, porque a fazenda que a gente estudava já era longe, e a gente esticou para mais longe ainda, né? Aí ficou mais difícil, porque a gente não morava na cidade, a gente morava mesmo na roça mesmo, e bem longe, né? Depois eu voltei, depois de um tempo, eu voltei e estudei mais um pouco, né? Em outra escola, outra professora, né? Que aí aí eu já estava até maior um pouco, né? E ali eu já comecei, até para fazer alguma letra eu conseguia fazer, né? Ou não ir? Olha, a escola, se eu tivesse permanecido na escola, talvez a minha vida tinha mudado bastante e tinha sido muito melhor, né? Se eu tivesse estudado, né? Se eu tivesse, assim, estudado mesmo bastante, né? Tinha sido muito bom, né? Porque pelo menos eu conheci, pelo menos nessa outra escola, o meu nome, mesmo escrevendo mal, eu consegui aprender a fazer meu nome, né? Nessa outra escola, né? Então foi assim que a gente, né? Que a gente estudou. E os cursos, depois que eu comecei a trabalhar, eu às vezes parecia os cursos, mas eu não tinha estudo, né? Aí como é que eu ia fazer um curso se eu não tinha estudo, né? Então, por isso que o estudo me fez muita falta, por causa disso. Porque às vezes aparecia os cursos nas firmas, eles me davam a oportunidade de fazer, e eu não fazia por não saber ler, né?